Altura para olharmos para os temas que marcam a atualidade. São meus convidados Marco Silva e Nuno Marques. Aos dois, boa tarde, bem-vindos. Marco, começando por ti, e a verdade é que aqui há algumas semanas falávamos desta questão, se não fosse, e havia alguns meios que diziam, e analistas, se não fosse a questão da Grécia, estávamos a olhar para a questão da China, e a verdade é que mesmo com a Grécia a criar aqui alguma turbulência, vamos ter certamente a oportunidade nas próximas semanas para analisarmos a questão grega, mas esta questão na China é mais séria e começa a preocupar mais, precisamente pela sua dimensão, pelo impacto que tem e que pode ter fora de portas. Porque até agora falava-se muito da questão dentro de portas, na própria China, mas poderá ter um impacto muito grande fora de portas. Está estancado este problema, nomeadamente com as bolsas, depois de todas aquelas medidas tomadas pelas autoridades chinesas? Não, nem acho que seja possível estancar ou manipular durante muito tempo uma bolsa de valores. Aliás, já a maior parte da comunidade do mercado financeiro já sabe que neste momento não existe mercado em Xangai. Existe um trabalho do governo, aquilo é uma operação do governo, não é um mercado a funcionar livremente. Eu já aqui há cerca de um ano nós tínhamos falado e eu já tinha alertado para a questão da bolsa chinesa, que estava demasiado alavancada. Dentro de lá, até agora, já subiu mais de 60%, portanto, obviamente que teria que haver correções e não é de agora, porque quem está dentro dos mercados e analisa isto diariamente já tinha a percepção que as coisas não poderiam estar bem. E, aliás, o próprio crescimento chinês, em muitas medidas, para mim é manipulado. Portanto, aqueles 7% que eles dizem constante quase nos últimos trimestres. E porquê é que era previsível e já se via o comboio a vir contra nós? Porque as commodities, nomeadamente as principais commodities, que a China é dos principais consumidores, estão a cair. E temos assistido muito, principalmente as commodities, os metais. Os metais, mas também o petróleo. Por exemplo. Que tem o cabaz da Bloomberg está em mínimos de 13 anos, portanto, mas não é de hoje, nem é dado um mês, elas têm andado a cair já há vários meses. E isto é a percepção, e os investidores e os analistas tiveram a percepção que, obviamente, a procura estava a cair drasticamente e a procura estava a vir da China. Por isso é que países como Angola, Brasil, mesmo a Austrália e Canadá sofreram bastante, nomeadamente os dois primeiros, relativamente às exportações das suas matérias-primas. Porque Angola basicamente é petróleo, Brasil também é muito petróleo, se bem que tenha metais também, mas todos eles sentiram já na pele, porque o petróleo não está só baixo por causa do crescimento da produção nos Estados Unidos, é também pela redução da procura chinesa. E obviamente que isto não é possível de estancar, até porque muitas das quedas são mais do que necessárias. É preciso ver que foi agora descoberto, entre aspas, uma análise feita pelo Bank of America, de um analista, muitas empresas chinesas, sem qualquer tipo de relação com o mercado financeiro, criaram lucros e estavam a apresentar lucros porque eram investidores muito grandes na Bolsa, ou seja, a Bolsa subia, eles tinham ganhos financeiros e apresentavam ganhos financeiros. As estimativas da semana passada apontavam que só no último ano terão saído, e estamos a falar naturalmente de uma estimativa, mas que terão saído da China em capitais cerca de 800 mil milhões de dólares. É óbvio que é uma estimativa de uma corretora privada norte-americana, mas ainda assim a ter em conta. Nuno, olhando para esta mesma questão, e temos uma análise hoje de um reputado e reconhecido analista internacional, Tom DeMark, que dizia à Bloomberg hoje que há já um padrão, diz ele, um padrão ao nível da Bolsa, nomeadamente de Xangai, e que faz lembrar, ele até diz que é um espelho daquilo que aconteceu em 1929, nomeadamente o crash nos Estados Unidos de 1929, e diz mais, diz que nos próximos meses a Bolsa de Xangai, concretamente, o Shanghai Composite Index, poderá afundar mais 14%. Parece-te um cenário provável, mesmo com estas... E voltamos ao início e perguntar também se partilhas desta opinião do Marco, de que é muito complicado um governo, mesmo um governo como o chinês, controlar um mercado com a dimensão do mercado chinês. Mas, aliado a isso, parece que esta tendência, mesmo com todos essas medidas de controlo, se é possível evitar quedas de 2 dígitos como esta?
É assim, controlar um mercado de ações é sempre impossível, é difícil, se não mesmo impossível. É uma tarefa, no mínimo, ingrata. E nós vemos que num passado recente que quanto mais intervencionismo há da parte dos Estados nos mercados, maior é a percepção de risco desse mesmo mercado. Portanto, eu acho que isto pode ser aqui uma bola de neve complicada de controlar. No que diz respeito a uma queda potencial de mais 14%. Eu acho que é preciso não esquecer também os fundamentais da economia chinesa, que, como o Marco disse, estão fracos, apesar do crescimento ser considerável. O mercado espera que seja de 7%, tal como foi neste último trimestre reportado. Ainda assim é um abrandamento significativo desta economia. E não podemos esquecer que é uma economia que está em transição. Portanto, todo este impacto que nós estamos a ver nas commodities é também, principalmente nos metais industriais, é também fruto do menor consumo da China no que diz respeito à sua construção de infraestruturas. Portanto, tudo isto não parece traçar um cenário positivo para o mercado chinês. Se a queda será de 14, será de 5, se o governo tem a possibilidade ou não de controlar esta mesma queda, eu acho que é muito difícil nós termos esta percepção aqui, por uma questão simples, porque parece-me que o mercado chinês, nomeadamente estas ações, é um mercado muito local, muito doméstico e essencialmente de retalho. Portanto, tem dinâmicas muito particulares. Sabemos que havia muitas limitações, algumas delas foram sendo levantadas gradualmente no que diz respeito à presença de investidores estrangeiros. Exatamente. Mas tem dinâmicas muito particulares e parece-me que ainda há alguns mecanismos da parte do governo, que ele próprio controla e é acionista das diversas empresas, para tentar suavizar esta queda. Não diria controlar o mercado, que isso parece-me perfeitamente impossível. Ainda assim há uma coisa, um aspecto que parece que veio para ficar, e eu vou pedir à realização que ponha a cheio este gráfico que estamos a ver de hoje, da sessão de hoje do Shanghai Composite Index, que é a volatilidade. E a verdade é que naquele ponto mais baixo, a Bolsa caiu 5%, ainda assim fechou a perder quase 1,7%. Se olharmos para os valores de ontem, um afundanço de 8,5%. Pelo menos este é um aspecto que podemos dizer que vai marcar a tendência das bolsas chinesas nos próximos tempos, volatilidade alta. Isso parece-me que sim, que a volatilidade vai continuar bastante elevada no mercado chinês, isto porque há uma desconfiança por parte dos investidores, dado este intervencionismo excessivo, porque há fundamentais fracos, volto a dizer, e porque cada vez que o mercado cai, aparentemente em demasia, várias ações são suspensas e será mais fácil para o Fundo de Estabilização tentar intervir no mercado e controlar parte destas quedas. Marco, e esta questão parece-me importante, que o Nuno falava agora. Várias ações vão sendo suspensas, outras empresas vão pedindo para não serem transacionadas. Na última semana havia um relato que dizia que um conjunto de grandes investidores chineses foram colocados numa sala, obrigados nessa mesma sala a recomprarem ações que tinham vendido. A verdade é que, e em boa verdade, passa a redundância, estamos a assistir aqui a uma série de manobras por parte do governo chinês, na Bolsa, nos mercados, que são muito artificiais. E basta olhar, e pegando nesta volatilidade de hoje e nesta queda de 5%, a Bolsa conseguiu recuperar, ainda assim caindo 1,7%, porque houve um conjunto de ações de compra das ações da banca chinesa. E, portanto, vamos assistir a movimentos deste género, ou seja, movimentos muito artificiais que a prazo e para os poucos investidores internacionais que havia nestes mercados poderá levar ainda a uma maior saída desses capitais internacionais. Ou seja, é um mercado, e resumindo, é um mercado que não interessa a quem está fora da China. É um mercado manipulado, claramente. Aliás, os investidores estrangeiros venderam nas 13 sessões das últimas 16. Os investidores, os money managers internacionais. Este gráfico que vocês trouxeram é muito importante. Estes 5%, aqui houve intervenção claramente do Estado. Portanto, quando bateu os 5%, eles desataram a comprar e por isso é que foi até 1% positivo e depois estamos a ver agora, caiu. Logo no início deste gráfico, uma descida abrupta e depois uma subida gradual até atingir aquele pico. Aquilo foi claramente uma intervenção estatal. É preciso ver o seguinte, o Governo, no último ano, agora já há 2 meses que não, mas no último ano a televisão estatal andou a pressionar as pessoas a comprarem ações e a correlacionar o sucesso e o milagre económico da Bolsa às políticas económicas do Partido Comunista Chinês. E é preciso ver que neste momento o número de investidores particulares, portanto pequenos investidores, são cerca de 90 milhões, que é mais do que os membros do comitê do que o Partido Chinês. Portanto, já há mais investidores e que podem perder muito mais e ser muito mais agressivo para o próprio governo do que os membros do partido. Ou seja,
é algo que neste momento o Estado está a tentar controlar, é manipulado, portanto, sendo manipulado, aliás o FMI já alertou que não deve ser feito, e digo mais, ele referiu que é um espelho de 1929, eu fiz uma análise, é um espelho também de 2007, e vai cair mais do que 14%, com a certeza absoluta, a menos que exista algum acontecimento extraordinário. Porque é tal e qual o que aconteceu em 2007 e deve ir para valores de início desta última subida do último ano, 2.000 e poucos pontos. Nuno, olhando para estes movimentos, para estas oscilações tão grandes, e entre uma queda de 5% e uma subida de 1% numa mesma sessão e num curto período de tempo, como é que deixa esta crise das bolsas, podemos chamar desta forma, esta crise das bolsas chinesas, que impactos é que pode ter fora da China, em economias como a norte-americana, na Europa? Eu acho que antes de mais o impacto, e aquilo que nós vimos é que é acima de tudo uma questão de sentimento, porque como eu disse, este mercado é um mercado local, é um mercado muito doméstico, portanto não deverá ter um impacto direto nos investidores internacionais. Terá sim na riqueza local na China, terá sim seguramente no crescimento chinês, nomeadamente do setor privado, mas de qualquer forma, no que diz respeito ao setor financeiro internacional, não me parece que haja um impacto financeiro direto. Obviamente, esta queda também acontece, e eu recordo no máximo do mercado chinês, aconteceu, penso que no início de junho, portanto foi claramente aqui um período, quase 2 meses, também não positivos para os ativos de risco como um todo, portanto a grande maioria das ações internacionais caíram neste período. Parece-me que é, como disse, uma questão de sentimento. Irá adiar, mais uma vez, volto a dizer, a liberalização do mercado chinês, obviamente torna pouco atrativo o investimento estrangeiro no mercado chinês, e quando se falava que muitos gestores de índices ou de benchmarks globais poderiam abrir portas às ações chinesas, eu acho que todas essas decisões serão adiadas enquanto não houver uma estabilização do mercado, a que níveis seja. Eu acho que é importante a questão das consequências nos investimentos, por exemplo, para países muito dependentes do dinheiro chinês, como por exemplo Portugal, em que vocês relatam, inclusive hoje no vosso jornal, que a Aitong caiu 10% contra o Lobesi, e mais, a Fossum, que pretende comprar o novo banco e que não tem dinheiro para ele neste momento, tem que levantar no mercado, com o rating, ao nível do rating português, dificilmente hoje em dia ele conseguiria levantar 4.000 milhões para comprar o novo banco. Portanto, isto tem algumas consequências, para não falar na questão angolana, que os portugueses que estavam lá estão quase todos a vir para trás, mas em Portugal, a mesma questão dos vistos dourados, que tem facilitado e tem melhorado muito a questão do imobiliário lá em baixo, não é? Querias fazer ainda uma nota final rápida? Sim, eu queria fazer uma nota final em relação a António Horta Osório. Claramente, acho que merece um destaque, porque é uma pessoa de um enorme nível, que tem conseguido subir a pulso, e é a prova de como em Portugal se consegue fazer casos de sucesso com o seu próprio esforço e não com o cartão do partido. E de resto é uma entrevista e um artigo que pode ver no Económico hoje. Marco Silva e Nuno Marcos, muito obrigado pela vossa análise.